meio de transmitir energias tanto elétrica quanto gerada por processos atômicos. A arca onde se encontrava não era tão grande assim, e tinha mesmo uma aparência inocente, como se fosse um brinquedo de criança. Tal aspecto era proposital. Tinha por objetivo evitar que possíveis e prováveis inimigos descobrissem seu arsenal, escondido com relativa segurança no interior da misteriosa arca sobre a qual se assentava com grande orgulho. No entanto, a mesma arca ou esquife de ouro também constituía sua prisão temporária. O crânio ovalado parecia ocultar os poderes de uma inteligência portentosa, mas também era um artefato elaborado com a finalidade de que ninguém lhe pudesse conhecer os pensamentos que irradiavam da mente perversa. Era possível imaginar que ali, no cérebro da estranha criatura, estivessem sendo engendrados pensamentos e conceitos os mais abstratos, detentores de uma sapiência quase infinita. Era um querubim ungido, um cherube, uma casta cujos integrantes eram dominadores implacáveis. Sua aparência quase angelical era produto da evolução de sua raça, o Homo capensis, conforme se denominava a espécie em seu mundo. Oriundo de eras remotas, vivia em Nibiru por ter sido degradado várias vezes de mundos afora. Estava concentrado, naquele momento, o ser divino. Sobre sua arca irradiava-se uma luz dourada que o envolvia em luminosidade quase mística, lembrando asas. Na verdade, eram vibrações magnéticas que formavam um potente campo de forças em torno da medonha criatura, que se auto-intitulava Deus, por ser o primeiro de sua raça a conseguir se libertar dos conceitos castradores, conforme acreditava, da ética que regia os seres de seu sistema. O campo de forças fazia com que, no interior da urna, a atmosfera fosse sempre agradável, segundo os parâmetros daquele ser sem par naquele mundo. O local onde se assentava a criatura era muito mais aconchegante do que qualquer outro lugar do planeta. Simplesmente deixava-o suspenso sobre campos flutuantes de antigravidade. Isso lhe causava uma sensação das mais agradáveis. Era um gigante, com mais de 3 metros de altura, alto até mesmo para os padrões de seu povo. Outras castas da mesma espécie apresentavam estatura menor. O traje que vestia não era muito vistoso, contudo era elaborado a partir de material desconhecido da maioria, o qual acentuava as energias psíquicas do estranho ser inumano. Os dons paranormais, comuns a uma parcela de sua gente, deviam-se ao desenvolvimento de um segundo cérebro, que ficava na base do crânio. Porém, o formato cônico que esse órgão adquirira não era natural. Fora um experimento necessário, visando dotá-los de equipamento que erguia um campo protetor contra investidas mentais e forças psíquicas. Sofria a horrenda criatura de profundo complexo de culpa. Mesmo disfarçando esse sentimento, quase se aniquilara psiquicamente ante a enormidade da culpa que de tempos em tempos ameaçava vir à tona. Trazia a alma marcada e maculada indelevelmente por ter sido o autor de inúmeros crimes contra humanidades inteiras em diversos quadrantes do espaço. Nos dias de hoje, talvez fosse catalogado por um dos ramos da psicologia ou da psiquiatria como louco, em crises constantes de megalomania, surtos psicóticos e outras doenças da alma, numa dimensão assustadora e aparentemente incurável. Aquela alma era atormentada diariamente, de modo quase infinito, estando à beira de um processo de loucura que certamente, caso tivesse se instalado em sua mente, o induziria a um estágio do qual seria difícil retroceder. O sofisticado aparato técnico evitava que isso acontecesse. Se porventura não lançasse mão desse artifício, teria de transferir sua consciência, seu corpo mental quase degenerado pela culpa, a corpos artificiais, onde talvez pudesse abrigar-se, esquivar-se dos clamores de vingança que ouvia de modo mais ou menos constante.
Eram ecos dos pensamentos de milhões de seres que perderam suas vidas por meio da ação desse inumano ser que transitava em seu mundo ou entre mundos conhecidos da Via Láctea. Sua sede de poder, de dominar por dominar, levou-o a uma situação quase irremediável. Por isso, empregando suas habilidades mentais e extrasensoriais, conseguiu induzir um grupo de cientistas dos mais brilhantes de seu povo a desenvolver aquele equipamento. Eram 12 os que o compunham, e todos também precisavam do artefato para se livrar dos apelos mentais que caracterizavam um tipo de obsessão coletiva dirigida contra o ser medonho e seus correligionários. Eram todos partícipes dos mesmos crimes, mas submissos à estranha criatura, que nenhum deles conhecia cara a cara, mas apenas lhe recebiam as ordens. Se o conhecessem, logo teriam suas mentes apagadas e aniquiladas, numa explosão de seus corpos, com a consequente submissão total à vontade férrea daquele ser medonho. De um momento para outro, a arca movimentou-se, dando a impressão de que obedecia à vontade do seu dono. Voava sobre campos de antigravidade, levitando sobre o aposento onde ele se encontrava. O ser alimentava-se do plasma roubado de suas vítimas, mas também sobrevivia sugando o produto de emoções alheias, emoções de medo, terror e dor, que sabia muito bem inspirar e impingir em seus alvos. Não era nenhum adolescente que mal sabia o que desejava. Não, ele o sabia perfeitamente. Queria dominar, governar, manipular mentes, consciências e emoções. Não lhe interessavam bens materiais, nem mesmo ouro ou qualquer outra coisa que se assemelhasse às riquezas tão sedutoras àqueles que buscam poder de forma geral. Não mesmo. Interessava-lhe apenas acumular poder, aplacar a sede de dominar outras inteligências. Com isso, reunia em torno de si os mais abjetos e instintivos pensamentos. Absorvia o que era de mais vil e degradante das criaturas com as quais travava contato, causando-lhes dor e humilhação à saciedade. Assim como existem seres que se alimentam de vibrações mais sutis, com este ocorria o contrário. Alimentava-se, sentia-se farto, com o sofrimento e a agonia de seus alvos, pois o produto de seu crime lhe dava a sensação de domínio mental. Envaidecia-lhe a subjugação de seus dominados. Era a personificação das forças satânicas no mundo, na natureza, e por onde passava deixava um rastro de destruição. Junto dele estavam seus míseros vassalos, outros seres que a ele se aliavam, sem nem sequer suspeitar de que eram também manipulados pelo misterioso senhor que seduzia mentes e emoções, dominando a tudo que pudesse se interpor entre ele e o poder absoluto. Era o resultado da degeneração máxima de uma criatura que, por pura revolta, posicionava-se como adversário da evolução e dos representantes máximos da ordem e do progresso. Representava, enfim, o ápice de uma corrente mentomagnética que, absorvida e assimilada por uma criatura sem escrúpulos, consolidava-se como uma cadeia de ideias, vontades e pensamentos que passava a se confundir com essa mesma criatura. Corporificada, assumia uma personalidade doentia, a qual elegeu a si mesma como o maior representante de um sistema de vida. Senhor de povos e destruidor de civilizações que se interpunham entre ele e sua ânsia desmedida de poder. Esse ser hediondo, um dragão, simbolismo que remete ao conhecimento sem escrúpulos e sem ética, cresceu entre os mundos dispersos na imensidade, e por esses mundos passou, angariando discípulos, adeptos e uma corrente fenomenal de seguidores entre as mentes mais brilhantes e os cientistas de diversos povos. Preciso viver novamente, preciso dominar. Eu sou o que sou, eu sou um Deus. Os olhos do ser se abriram depois de um longo processo de adormecimento, numa das naves onde era transportado juntamente com um numeroso grupo de seres, mais de 600,
que constituíam as mentes mais perigosas